Nem todas as pessoas, especialmente nessa geração, dão importância ao afastamento do sexo, mas o sexo é um grande negócio para Deus e até para os homens, independentemente deles admitirem ou não. Agora, nós, como homens, não podemos trazer regras sobre o sexo por meio de nossas crenças, porque o sexo foi criado por Deus e assim permanecerá, não importa como nos sentimos sobre isso. No vídeo de hoje, falaremos sobre o que acontece com a sua alma quando você faz sexo com quem não é casado. Agora, por favor, curta esse vídeo, compartilhe com todos que você conhece e se inscreva nesse canal do YouTube para ver mais vídeos como esse. A primeira coisa que você precisa saber é que a maioria das pessoas no mundo de hoje vê o sexo como uma atividade divertida e casual, e isso é uma grande mentira do inferno. O sexo não foi criado para se divertir. O sexo foi criado por Deus para pessoas casadas. O casamento é uma aliança, e o sexo vincula essa aliança, fazendo com que o homem e a mulher se tornem um só. Deus colocou tanto no sexo que só é permitido no casamento. O sexo é um caminho de troca no reino espiritual, e é por isso que quando duas pessoas fazem sexo, elas trocam partes de si mesmas e se tornam uma só. Além disso, quando você considerar sinceramente as Escrituras e tudo o que elas têm a dizer sobre viver corretamente, verá que é realmente para o nosso próprio benefício. Não há nenhum princípio para viver a vida aqui na Terra dada nas Escrituras que nos prejudique. Por exemplo, as Escrituras dizem que não devemos roubar, e isso é claramente para o nosso bem. Não roubar nos beneficia muito mais do que glorificar Jesus. Se você roubar e for pego, será penalizado, desonrado publicamente ou jogado na cadeia. E o mesmo vale para mentir. Quando as pessoas descobrem que você mentiu sobre uma coisa, isso arruína totalmente a confiança deles em você. E o mesmo vale para o sexo. A Bíblia é muito clara sobre as regras de noivado em relação ao sexo. E como qualquer outra coisa, é melhor apenas obedecê-la. Agora, quando você pergunta por aí, a maioria das pessoas que se envolveram em sexo antes do casamento se arrependeu. A maioria dirá que gostaria de esperar até o casamento. Essas pessoas não são necessariamente cristãs. Eles estão incluindo Cristo em suas confissões. Eles estão apenas dizendo o que acham que deveriam ter feito por causa da experiência pela qual estão passando. Se alguém que não está pregando a Cristo está lhe dizendo que gostaria de não ter feito sexo para o casamento, você não acha que é sábio investigar o assunto? É claro que a palavra de Deus é final e tem uma palavra final sobre essas questões, mas às vezes nos ajuda a ver que até mesmo os incrédulos concordam com a Bíblia sem saber. Agora, olhe para o efeito prejudicial do sexo fora do casamento. Você nem precisa acreditar completamente em Deus para julgar algumas coisas. Se todos fizessem sexo corretamente, do jeito que Deus queria, todas essas doenças sexualmente transmissíveis não estariam aqui. Essas doenças não foram enviadas por Deus para punir as pessoas que desobedeceram. É simplesmente uma lei. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 8 diz: "Quem cava uma cova, cairá nela, e quem quebra a parede será mordido por uma serpente." Quando você desobedecer, você simplesmente terá sua recompensa se decidir colocar a mão em uma panela quente. Ela vai te queimar mesmo que você não saiba que está quente. E é assim que o mundo em que vivemos é. Isso significa ignorância. Você será culpado por sua desobediência. Então, o HIV e coisas do tipo vieram como resultado da desobediência ao princípio do sexo. E agora, até pessoas inocentes sofrem por isso. Você nem precisa fazer sexo antes de se infectar com o HIV, só por causa do erro de algumas pessoas. E isso é a mesma coisa que aconteceu conosco através de Adão. Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz: "Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. O pecado de Adão trouxe a morte. Então a morte se espalhou para todos, pois todos pecarão." É como dois pais que têm o genotipo AS se casam e têm um filho. Essa criança, então, tem o genotipo SS e tem uma anemia falciforme. A culpa não é da criança, mas pelo mundo em que vivemos, alguém terá que pagar o preço da desobediência. Não podemos questionar Deus. Na verdade, é tolice questionar Deus. O tempo usado para questionar a Deus também pode ser usado para obedecê-lo e estar a salvo das consequências da desobediência. E mais importante, para ser abençoado por ele.
Quando você faz sexo de maneira errada, o corpo e a alma enfrentam o efeito prejudicial. Estamos todos muito familiarizados com o corpo e sabemos que doenças como HIV, hepatite e tudo isso podem ser o efeito resultante, mas e a alma? A alma não pode ser vista ou tocada como o corpo. É invisível. A alma representa nossa consciência, nossa vontade, nossa mente e emoções, e é isso que é considerado a sua alma. Sem alma, o corpo deixa de existir. O corpo sem alma é como um carro sem ninguém controlando. É inútil. A alma é a parte de nós que viverá eternamente depois que morremos. A alma terá vida eterna ou condenação eterna com base em como vivemos na Terra. E não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhá-lo e se inscrever nesse canal para mais vídeos como esse. Agora, o sexo não é uma atividade apenas para o corpo sozinho. Na verdade, é mais uma atividade anímica, porque o corpo só é controlado pela alma. A alma é quem olha para o homem ou uma mulher e decide fazer sexo com ele. A alma é quem imagina as atividades e dá um passo, enquanto o corpo apenas faz o que lhe mandaram. E é por isso que quando vier o castigo, o corpo ficará triste e voltará à terra, mas a alma será condenada. Agora, a alma é o controlador e não pode ser submetida a qualquer outra coisa, exceto permitir que o Espírito de Deus a controle. Como a alma é a semente das emoções, ela se liga a quem faz sexo. Os cientistas provaram que o hormônio ocitocina, conhecido como o hormônio do amor, é liberado quando 2 ou mais pessoas fazem sexo. Assim, o sexo cria um efeito vinculativo. A Bíblia diz em Marcos, capítulo 10, versículos 7 a 8: Por isso, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma carne só. Portanto, já não são dois, mas uma carne só. Agora, o que o sexo faz é unir 2 pessoas. O reino espiritual não se importa se você é fisicamente casado ou não. Sempre que há sexo, há casamento no reino espiritual. Então, o significado de 2 se tornarem uma só carne agora é 2 pessoas compartilhando a mesma mentalidade. Eles têm sentimentos profundos um pelo outro e se tornam um com eles como se fossem inseparáveis. E essa transferência ocorre toda vez que você faz sexo. Agora, o que você está fazendo é se entregar à pessoa toda vez que fizer sexo. Por exemplo, digamos que 5% de você, toda vez que você faz sexo, você continua a se entregar e receber dos outros. O que isso significa é que se você dormir com alguém que já dormiu com outras pessoas, você receberá cada uma delas. Lenta, mas seguramente, você começa a notar que as pessoas que dormem com múltiplos parceiros se tornam fragmentadas e instáveis. Elas começam a se perder e se tornar pessoas totalmente diferentes, com personalidades diferentes às vezes, e na maioria das vezes, as pessoas ficam muito endurecidas depois de dormirem continuamente com vários parceiros. Você também se abre para os espíritos sempre que dorme com alguém. Agora, há uma transferência de espírito, bons e maus, e a única vez que haverá uma transferência de um bom espírito é quando você está em Cristo e seu parceiro com quem você é casado também está em Cristo. Fora isso, os espíritos demoníacos ficarão mais do que felizes em fazer da sua vida o lar deles. Os perigos de dormir com alguém superam os perigos de se manter no casamento, e não há perigo conhecido de se manter no casamento. Você não comparará seu parceiro com os outros, não ficará fragmentado e quebrado, poderá amar seu parceiro totalmente. Se você notar, as separações mais dolorosas são aquelas em que houve sexo. Portanto, é importante proteger a si mesmo, sua sanidade e sua alma, tomando a decisão de não fazer sexo até que você se case. E se você já fez isso, é melhor se arrepender e confiar em Deus pela graça de impedi-lo de fazer sexo até que esteja casado. Agora, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Reserve um tempo para compartilhá-lo com outras pessoas e também ajude-as a se inscrever nesse canal do YouTube para mais vídeos como esse. Obrigado por ouvir e que Deus te abençoe.